Imagine um homem andando nu e descalço pelas ruas. Não por loucura, mas porque Deus mandou. Esse homem desafiou reis, denunciou pecados e teve uma das mortes mais cruéis da história. Você está prestes a conhecer os segredos de Isaías, o profeta esquecido por muitos, mas lembrado por Deus. Em meio aos ecos de guerras e reviravoltas políticas nos antigos reinos de Israel e Judá, surge uma figura cuja voz atravessaria séculos, ecoando até os dias de hoje: o profeta Isaías. Ele não apenas viveu em uma época de grandes agitações, mas se tornou um farol em meio à escuridão. Seu legado não foi apenas registrado em palavras, mas gravado no coração da fé de gerações. Isaías nasceu por volta do século 8 a.C., em uma era crítica da história de seu povo. O início de sua trajetória profética está registrado no livro que leva seu nome, no primeiro versículo, onde se apresenta como filho de Amós e testemunha dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ainda que saibamos pouco sobre seu pai, o nome Isaías carrega um significado poderoso. Yahweh é salvação. E essa verdade moldaria cada passo de sua missão. Ele viveu em Jerusalém, capital do reino de Judá, num tempo marcado por instabilidade e ameaças vindas de todos os lados. É provável que seu chamado profético tenha se iniciado durante o reinado de Uzias, um período de relativa paz. Foi nesse contexto que Isaías teve uma visão que mudaria sua vida para sempre, descrita de forma vívida no capítulo 6 do seu livro. Ele estava no templo quando, de repente, foi envolvido por uma experiência celestial. Viu o Senhor em um trono majestoso, exaltado, com a barra de suas vestes enchendo todo o templo. Serafins pairavam ao redor, proclamando em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante de tamanha santidade, Isaías se viu completamente exposto. Sentiu o peso da sua imperfeição e da impureza de seu povo. Ai de mim, exclamou. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Foi então que um dos serafins voou até ele com uma brasa viva retirada do altar. Ao tocar seus lábios, o anjo declarou que sua culpa havia sido removida e seus pecados perdoados. Purificado, Isaías ouviu a voz divina ecoar: A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, ele respondeu com coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento marcou não apenas o início da missão profética de Isaías, mas também uma transformação completa em sua alma. Ele não seria mais apenas um observador do caos de sua época, mas um mensageiro da vontade divina. Com a morte de Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono. Durante esse tempo, Isaías se manteve firme em sua missão, pregando a fidelidade a Deus e combatendo a idolatria e as injustiças sociais. Mesmo com um governo relativamente estável, o futuro reservava ameaças. A Assíria, uma potência em ascensão, surgia como um perigo iminente, e dentro de Judá, os problemas se acumulavam. As coisas tomaram um rumo sombrio quando Acás, filho de Jotão, assumiu o trono. Embora reinasse sobre um povo que ainda desfrutava de certo conforto, Acás mostrou-se um governante fraco, temeroso e sem firmeza espiritual. Quando ameaças surgiram, uma aliança entre Israel e a Síria para destituí-lo, Acás preferiu confiar na força política do Império Assírio do que na proteção de Deus. Ele fez alianças e pagou tributos ao rei Tiglat-Pileser, da Assíria, entregando o futuro de Judá nas mãos de um império estrangeiro. Isaías, como voz profética da verdade, advertiu Acás. Exortou-o a não colocar sua confiança em homens, mas em Deus. Suas palavras eram firmes, mas cheias de compaixão, buscando despertar a fé adormecida do povo.
Durante esse reinado, Isaías também trouxe mensagens proféticas sobre o futuro do Messias. Nos capítulos 7 a 12, ele falou de um Salvador que viria ao mundo. Profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um menino chamado Emanuel, Deus conosco. Essas palavras se tornariam pilares da fé cristã. Mesmo diante de tantas alertas, Acaz persistiu em sua teimosia. Continuou buscando alianças políticas ao invés da direção divina. Sua aliança com a Assíria se revelou desastrosa. Judá tornou-se um vassalo do império, forçado a pagar tributos e obedecer às ordens de um rei pagão. Em meio a essa crise, Isaías protagonizou uma das cenas mais marcantes de seu ministério. Andou nu e descalço por 3 anos, como sinal profético do futuro cativeiro de Egito e Etiópia, nações em quem Judá confiava. Esse ato radical, registrado no capítulo 20 de Isaías, simbolizava a humilhação que aguardava aqueles que colocavam sua esperança em potências humanas ao invés do Senhor. Isaías tornou-se um retrato vivo da fragilidade de qualquer nação que se afastasse de Deus. O reinado de Acaz foi marcado por decadência espiritual, idolatria e injustiça. Isaías não se calou. Continuou pregando, mesmo sendo desprezado. Após a morte de Acaz, seu filho Ezequias herdou um reino em ruínas. Diferente de seu pai, Ezequias iniciou reformas profundas para restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. E Isaías foi seu aliado espiritual. Durante o reinado de Ezequias, Isaías continuou a ser um canal da voz divina, oferecendo consolo, direção e advertência. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou invadir Jerusalém, Ezequias buscou ajuda de Isaías. O profeta, com ousadia, afirmou que Deus não permitiria a destruição da cidade. Em resposta às orações do rei e do povo, Deus agiu de forma sobrenatural. Enviou um anjo que, em uma única noite, derrotou 185.000 soldados assírios. Esse milagre não apenas salvou Jerusalém, mas fortaleceu a fé do povo. Isaías e Ezequias trabalharam lado a lado para restaurar Judá espiritualmente. Mas nem tudo seriam vitórias. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono, e tudo o que havia sido restaurado foi destruído. Manassés reinou por mais de 5 décadas, mergulhando Judá em idolatria e perversão. Ele reergueu altares pagãos, perseguiu os fiéis e espalhou corrupção por toda parte. Isaías, já idoso, não se acovardou. Continuou pregando, mesmo sob risco de vida. A tradição diz que foi martirizado durante esse reinado sombrio. Há um relato dramático no livro apócrifo Ascensão de Isaías, que descreve sua morte cruel. O profeta foi condenado à morte durante o reinado perverso de Manassés. Recusando-se a negar sua fé e silenciar suas profecias, Isaías foi levado a uma floresta, onde foi colocado dentro de um tronco oco de árvore. Ali, cruelmente, ele foi cerrado ao meio, vivo. Esse martírio brutal, silencioso e sombrio, tornou-se símbolo da fidelidade inabalável de um homem que preferiu morrer proclamando a verdade do que viver negando a voz de Deus. Mesmo após sua morte, o impacto de Isaías permaneceu vivo. O livro que leva seu nome, com 66 capítulos, é uma das mais profundas obras proféticas do Antigo Testamento. Nele, Isaías fala de justiça, arrependimento, santidade, mas também de esperança, restauração e do Messias que viria para redimir a humanidade. Suas profecias messiânicas sobre o nascimento virginal, o sofrimento e o reinado eterno do Salvador são pilares da fé cristã. Jesus Cristo é reconhecido pelos cristãos como o cumprimento dessas promessas, trazendo salvação e vida eterna. E é por isso que Isaías continua sendo lembrado como um dos maiores profetas da história. Sua coragem, fé inabalável e palavras inspiradas seguem desafiando corações
a voltarem-se para Deus. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem mais vídeos incríveis aparecendo na tela agora mesmo. Clique em um deles para continuar essa jornada de fé e conhecimento. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe profundamente.